Gente, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo sobre marcenaria. Hoje a gente começa com um assunto muito interessante. Eu quero saber se vocês estão rasgando dinheiro aí no escritório de vocês. Sim, gente, é possível que vocês estejam rasgando dinheiro, sim. E olha, o tema de hoje é esse. A gente vai falar sobre não rasgar dinheiro. Eu sou Gabriela Grepp, arquiteta, especialista em projetos de marcenaria, apaixonada pela área da marcenaria e interiores, né, de arquitetura de interiores. E no tema de hoje, na live de hoje, nesse vídeo, nós vamos tratar de como cuidar para que a gente não rasgue dinheiro dentro do nosso escritório. E aí você vai me perguntar se isso é possível, né? Como que isso é possível? Gente, é muito possível, desde que você não perceba que o teu próprio projeto é um grande veículo de ou lucratividade ou de prejuízo. E na verdade, um único projeto pode ser responsável por isso, né? Que no caso aqui é o projeto de marcenaria. A gente está tratando do projeto de marcenaria que pode ser responsável por você perder dinheiro ou lucrar com ele. E na verdade, quando eu falo que você está rasgando dinheiro, é porque você está deixando de atrair e deixando de ser atrativo, né, ao projetar marcenaria. Porque isso daí é importante, isso daí é possível. Então, muitas vezes a gente está dentro do escritório projetando, rasgando dinheiro e não está percebendo que isso está acontecendo, né? E existe sim, né? Cada vez mais, quando eu tenho consciência no projeto de marcenaria, quando eu tenho consciência do que eu estou projetando para o meu cliente, eu me torno lucrativo para o meu cliente. E o meu cliente me deixa lucrativo, né? É uma via de mão dupla. Então, quando eu consigo, através do projeto de marcenaria, economizar para o meu cliente, eu me torno lucrativo. E o meu escritório se torna lucrativo por isso, obviamente, porque eu vou ter uma demanda de projeto maior. E como é que eu sei que isso pode acontecer e como é que isso é visível dentro do escritório ou dentro do projeto de marcenaria? Porque a gente vai falar de um tema hoje que seria reforma. Muitas pessoas acham que isso não vale a pena, que não é possível, que não é viável, mas eu te digo e te garanto que é possível sim. E é nesse momento que você consegue entender que a marcenaria também pode ser reformada, que ela não precisa ser feita totalmente do zero, é que você consegue deixar de rasgar dinheiro. Você consegue ser econômica para o teu cliente. Na verdade, isso é uma consciência também, né? É uma questão de você projetar com consciência de princípio e de modo de projetar, modo de guiar a linha de produção do teu escritório que pode seguir, né, por este caminho também. E por que eu falo também? Também porque isso não vai ser a única forma que você vai projetar marcenaria. Você vai fazer a marcenaria totalmente nova, exclusiva, mas você também pode fazer a parte da reforma de algo já existente. E existem vários motivos que podem te levar a fazer esse tipo de trabalho. E é sobre isso que nós vamos comentar hoje. E eu quero comentar, e você vai me perguntar, né? Eu falei assim, não, Gabriela, você tá falando algo que é muito utópico, que é muito viajante, que é muito sonho, né? Muito sonhador isso que você tá falando. Isso não existe. E eu vou te afirmar que é possível de se fazer e que a gente consegue resultados ótimos desde que você saiba por onde começar, desde que você saiba como utilizar isso, né? Então, eu vou dar um exemplo assim, o primeiro de todos que eu reconheço, né, que eu penso para poder dar. A casa da minha família, eu apliquei isso comigo, na minha vida, na minha família, né? Eu testo muitas coisas daquilo que eu emprego com os meus clientes, eu testo comigo ou na minha família, que é minha cobaia, né? Então, esse tipo de projeto eu fiz
para minha família. E por que eu fiz? Porque a gente passou por uma reforma, né? A casa dos meus pais, a gente reformou, eu fiz o projeto e reformei. E quando chega no fim de obra, o que é normal, né? A gente já não tinha mais tanta verba, a gente já tinha ido a maior parte, mas a gente precisava do item final, que é a marcenaria. E na época a gente fez a gente dobrou o número de quartos, então a gente separou as irmãs, cada uma com seu quarto, e a gente tinha marcenaria apenas em um quarto, e eu precisava fazer para o outro. Só que a marcenaria que existia, ela não estava mais de acordo, não era mais atualizada, ela precisava passar por uma atualização, fazer tudo novo. Só que quando eu comecei a analisar, a gente não ia ter dinheiro para fazer 2 quartos inteiros. Então eu fui atrás de uma solução que pudesse nos permitir montar esses 2 quartos. E aí eu comecei a avaliar a marcenaria que existia, era uma marcenaria de ótima qualidade. Então fica a dica, né? Investir em marcenarias de qualidade te possibilitam chegar nessa solução. Então a nossa marcenaria era de uma ótima qualidade, mas ela estava defasada, ou seja, ela era muito pesada, antiga, precisava de alguma modernidade. E que eu fiz a opção de reformar isso. Então, quando eu optei em fazer a reforma dessa marcenaria de um dos quartos, eu consegui viabilizar a marcenaria dos 2 quartos, montar com um valor de 1,5. Então, eu consegui uma economia aí de 40% no orçamento final, né, no investimento total para a gente montar esses 2 quartos. E isso viabilizou a obra da casa dos meus pais, né? A gente conseguiu finalizar. Quando isso ia resolver, e a gente sabe que quando a obra chega no final, depois que a gente para o pique, para retomar é muito difícil. Tanto com relação a investimento de dinheiro, quanto de investimento de energia, né? Para que aquilo ali aconteça. Então, a ideia era que a gente finalizasse a obra com os quartos mobiliados, montados. E foi o que a gente fez. Então eu consegui, avaliando essa marcenaria, que existem pontos, né? Existe um modo de você fazer essa avaliação e saber se ela é possível. Então eu avaliei os pontos necessários, cheguei à conclusão de que ela estava em bom estado e eu sugeri que a gente trocasse as portas e pintasse tudo. Então eu sugeri uma pintura externa, troquei as portas porque era necessário que se fizesse isso. Elas não iam aguentar se a gente pintasse, né? E desse jeito eu consegui acrescentei alguns itens como a cama que eu fiz, que eu mandei desenhar, a mesinha lateral. Então a gente fez isso e eu consegui, com um investimento de 40% mais em conta, montar 2 quartos. Então eu fiz, com o investimento que eu faria para eu fiz 2. Então é o famoso leve 2 pelo preço de 1. Foi exatamente isso que eu fiz na hora de montar a marcenaria do meu quarto. E foi a primeira vez que eu utilizei isso e eu vi que dava certo. Então eu pesquisei junto com o marceneiro, eu olhei para ele, né? Com ele, analisei a marcenaria, chamei ele para saber se podia desmontar, etc e tal. E foi dessa maneira que eu conduzi. E aí eu vi nesse momento que eu podia fazer isso para os meus clientes. Porque me responde, quantas vezes um cliente chega no nosso escritório e ele quer fazer a marcenaria do apartamento inteiro, mas ele sabe que ele não tem verba para tudo. E aí o que acontece? Ele faz ou metade ou ele faz um pouquinho de cada coisa e o resultado final não aparece. Porque não aparece, gente. Se num quarto inteiro você faz só um guarda-roupa e o restante fica no acampamento, no improviso, que resultado é esse? Como é que eu vou mostrar, ou como o cliente vai se sentir satisfeito se ele não consegue? E a gente tem alguns recursos técnicos que permitem que a gente faça isso. E a gente tem que usar de todos os recursos técnicos, entendeu? Eu me recuso a me dar por vencida
quando o cliente não tem o recurso total. Por quê? Há um esforço, gente, entenda, há um esforço que parte do profissional de arquitetura e de design, que é encontrar uma saída para baixar, né, o investimento necessário para essa reforma, mas também há um esforço do cliente em levantar um pouco mais de investimento para que possibilite, né, viabilize esse esforço que o profissional dele está fazendo. Então eu costumo dizer que eu ando 50% do caminho e o meu cliente anda o outro 50% do caminho. E quando a gente se encontra no meio do caminho, o resultado é eu viabilizar todo o processo para ele e ele ter a casa dele, o sonho dele realizado todo de uma tacada só. Então, quando a gente busca essa solução, a gente consegue agradar o cliente e isso retorna para a gente de duas maneiras. Da primeira maneira, a insatisfação daquela família em receber aquele sonho concluído. E o segundo modo é que eu tenho mais lucratividade dentro do meu escritório, porque eu serei lembrada por essa ação. E é essa ação que vai me fazer ter mais projetos, ter mais clientes que vão vir até mim em busca de uma solução, que eu dê uma solução para eles. E isso faz a lucratividade do meu escritório aumentar. Então eu não estou só fazendo um projeto, eu estou também cuidando da lucratividade do meu escritório. E quando eu tenho um repertório amplo, eu consigo atender a mais pessoas e eu consigo alcançar mais pessoas. E essa, na verdade, vamos ser muito sincera, é o propósito, é o intuito de todo escritório que busca lucratividade e rentabilidade. Não sejamos, eu não vou ser hipócrita em falar que não é isso, para isso que a gente roda, até porque a gente vive disso. Só que a gente faz isso, eu pelo menos faço isso, com muita consciência. Com muita consciência. O ponto principal de eu buscar tanta solução é porque eu quero sim fazer aquele projeto acontecer até o final. Porque eu sei a importância que ele tem. Eu fiz isso na casa dos meus pais, eu sabia a importância que era pra gente, na época eu ainda morava com eles, eu sabia a importância para nós, enquanto família, de conquistar esse sonho, de ter a reforma, tão sonhada reforma, concluída até o final. E até o final era entrar a marcenaria nos quartos também. Então, eu fiz isso acontecer, eu busquei um modo disso acontecer e eu busquei isso através de um projeto de marcenaria. Eu já sabia projetar marcenaria, eu já projetava marcenaria com excelência, sabendo tudo isso, fazendo tudo isso para os meus clientes, não consegui fazer para mim mesma, para minha família. Então, eu me dediquei a achar isso e isso se tornou um novo braço, né, de projetar, de solucionar dentro do meu escritório. Eu agreguei isso para mim. Eu trouxe isso como um fator a mais de vantagens dentro do meu escritório. E como é que a gente faz isso? Né? O porquê vocês já estão entendendo. Eu tenho um porquê que me move. Né? E o que é que eu faço para alcançar isso? Eu faço um projeto de marcenaria, eu compreendo, na verdade, né, marcenaria, e como eu sei projetar, eu sei como a marcenaria ela é construída. Eu sei quais são os limitadores, as limitações que um projeto de marcenaria tem, que a marcenaria tem, que o MDF tem. Eu sei aonde estão os encaixes da marcenaria. E é isso que me possibilita propor uma reforma de uma marcenaria. É isso que me possibilita chegar no local, abrir a porta, abrir a gaveta e dizer, é aqui que eu vou acrescentar. Então, eu saber projetar marcenaria por dentro, de forma intensa, densa, profunda, é o que me permite propor uma reforma de marcenaria. E é o que me permite te afirmar que reformar a marcenaria é possível. É possível a gente reformar o que já existe. Então, o caminho que eu percorro para chegar nessa decisão de reformar a marcenaria é entender a marcenaria.
E existem, claro, alguns pontos principais de análise que você precisa olhar e que são eles que vão dizer para você se aquilo ali vai ser viável ou não. Eu tenho, primeiro de tudo, né? A gente tem montante. Aonde estão os encaixes dos montantes? Identificar aonde são as caixarias inteiras, quais são os volumes que são inteiros. Exatamente aonde está esse encaixe é o primeiro passo para a gente identificar, para começar a fazer uma reforma. Então eu preciso identificar onde estão os encaixes para saber se é possível desmembrar, desmontar, às vezes retirar uma parte e manter outra. Outro fator que é primordial da gente entender é você olhar por dentro da marcenaria e avaliar o estado daquele MDF, daquela madeira. Você tem que avaliar o acabamento, você tem que avaliar se não está com nenhuma infiltração, se não está com mofo, se não está trincada. Você tem que avaliar isso por dentro. Você tem que avaliar aonde estão os encaixes, onde foi parafusado. Você olha as ferragens para saber o nível de reforma que vai ser feita. Porque não é só a madeira que é um fator que determina. As ferragens também são um fator determinante. Então, é mais um ponto. Se eu entendo das ferragens, como elas são instaladas, se eu vou poder, se tem alguma ferragem que está instalada e ela não está num bom estado e ela precisaria ser trocada, será que eu consigo trocar? O que eu preciso avaliar? O que é que me diz se eu posso ou não trocar aquilo dali? Porque vai acontecer de algumas situações você chegar a avaliar e chegar à conclusão de que não vale a pena. Por quê? Porque a marcenaria, você vai ter que desconstruir ela tanto que para reconstruir é melhor você fazer uma nova. Então, eu preciso saber como é que essas ferragens são instaladas, aonde é o ponto delas, para chegar nessa avaliação. Então, assim, esses dois pontos, eles são, assim, essenciais. Outro fator que é importante, né, que a gente já até mencionei aqui, se a marcenaria é de qualidade. E aí quando eu falo de qualidade, eu não tô falando se ela tá trincada, mofada ou tá inchada de água. Não, eu não estou falando disso. Se o material empregado estiver em bom estado, ok. Mas se esse material é em bom estado, ele é de qualidade? Porque às vezes eu posso ter um material de segunda, terceira linha em bom estado, mas isso não significa que ela tenha qualidade. Entendeu a diferença? Estar em bom estado e ser um material de boa qualidade são coisas diferentes. Então eu preciso avaliar os dois itens. Por quê? Provavelmente a marcenaria que você vai propor complementa com uma marcenaria que tem uma qualidade melhor do que a que está lá, vai ficar nítido que é um remendo, vai ficar nítido que há diferença de qualidade entre as duas peças e elas não vão harmonizar, elas não vão se encontrar, elas não vão se encaixar, porque visivelmente elas têm qualidade diferente. Então também a gente precisa avaliar o conjunto final que vai ser proposto para saber se aquilo ali é possível. Então, eu preciso entender se é um material de qualidade, se ela foi produzida com uma qualidade. E geralmente, quando a marcenaria não tem qualidade, ela não aguenta nem ser desmontada. Na hora que você desmonta ela já desmonta torta, capenga. E na hora que você monta de novo, ela não fica boa. Então, isso é o interessante de nós termos materiais de qualidade. Então, ter uma marcenaria de qualidade também é um fator determinante para possibilitar essa reforma. Não adianta nem você sugerir isso para o teu cliente. Não sugira, porque você vai acabar, na verdade, gerando uma expectativa que não vai ser cumprida e é o teu nome, é o teu escritório, é você que vai se indispor com o seu cliente. E aí, o fator lucratividade, rentabilidade dentro do teu escritório vai por água abaixo. É ralo abaixo, assim, igual enxurrada.
porque você, ao invés de ser visto como um solucionador, né, uma pessoa que propõe soluções, você vai ver, você vai ser visto como um profissional em que propõe soluções que não são possíveis de ser executadas ou que não são boas. Então eu particularmente não quero contratar ninguém que não tenha uma solução que seja boa, porque para ter uma solução ruim eu faço eu mesma. Eu penso dessa maneira. Se eu contrato alguém, eu quero a expertise dessa pessoa. Eu quero que ele faça de forma que eu não consigo fazer. Agora, para fazer mal feito, qualquer um faz. Então, essa avaliação, se é possível, se é viável, se é vantajoso, se realmente é uma economia em se reformar uma marcenaria, a gente só consegue se a gente conhece de projeto de marcenaria. Eu preciso entender do projeto de marcenaria para chegar nessa conclusão, nessa solução. Uma marcenaria, ela pode ou não passar por uma reforma. E agora a gente vai comentar o que é possível fazer para reformar uma marcenaria. Então, o que é possível dentro de uma marcenaria? É possível pintar. Então, eu preciso entender quais são os meios de acabamento disponíveis no mercado e como eles são aplicados para poder especificar o que mais vai se adequar a determinada situação. Então, se eu tenho um armário num quarto em que ele tem algum detalhe que é muito difícil da gente laminar novamente, que eu posso laminar, eu posso pedir para laminar, tirar a lâmina que existe, laminar novamente. Se for laminado, eu posso pedir para formicar, colocar uma melamina por cima. Eu posso pedir para fazer cortar a porta ao meio e fazer uma brincadeira de dividir ao meio. Eu posso fazer N maneiras, mas eu só posso fazer isso, eu só posso sugerir isso se eu sei como o material se comporta diante de cada uma dessas ações. Se eu sei como cada um desses tipos de acabamento são aplicados no MDF ou na madeira. Então eu preciso entender qual é o melhor acabamento que vai casar ali, que vai ser possível. Pela minha experiência, pintura é a mais prática de todas. A mais prática, porque no efeito cava, no efeito beat, no efeito usinado, ela vai atender, ela vai conseguir cobrir aquilo dali, né? A gente vai tirar a melamina e quando você tira a melamina ou quando você tira um puxador, vamos dizer assim, né? E ficam uns furos e você quer substituir, para recompor, é possível recompor, mas ela deixa um rastro. E esse rastro, ele só ele só é tampado, na verdade disfarçado, quando a gente faz pintura. Por vários motivos. Alguns acabamentos vão dar um calombo, né? Vai dar um relevo que você fez. Alguns vão dar mancha, os outros não segura o acabamento que você dá para fazer esse enchimento. Ele não suporta, às vezes, o tipo de cola para poder aplicar um produto sobre ele. Mas a pintura, ela comporta muito bem. Na maioria dos casos, quase 100%, ela vai te atender. Então, muitas vezes, a pintura é uma saída, quando você precisa aproveitar aquele material. Por que eu tô falando isso? Porque pode ser que você chegue à conclusão de que substituir algumas partes é a melhor forma de você economizar ou reformar essa marcenaria. E é nesse ponto que você tem que usar da sua criatividade, não só criatividade, mas também experiência e conhecimento de projeto de marcenaria. Então, quando eu entendo... vou dar o exemplo agora, voltar ao exemplo da minha família. O armário que a gente tinha no nosso quarto, que era até o meu quarto, ele tinha uma porta em que ela tinha uns desenhos. E aí quando e um puxador, né, diferente.
Quando eu fui tirar a melamina, era baulada, eu não queria mais a baulada. No meu caso, eu decidi substituir as portas, que era o melhor caso. Porque a minha porta, na época, o armário era muito antigo que a gente tinha, então ainda tinha as portas divididas em duas, sabe? Lembra antigamente quando tinha a porta do armário e em cima a porta do maleiro? Então elas tinham duas portas e elas tinham uma distância entre elas que era do montante. Então eu não conseguiria fazer uma porta inteira, que era o que eu gostaria, com aquela porta dividida. Então a opção foi descartar as portas. Eu mantive toda a estrutura do armário, interna e tal, pintei só externamente e fiz novas portas com a mesma pintura que eu usei para fazer o revestimento externo do armário. Gente, quem olha pro armário, o armário existe até hoje, tá? E a qualidade é tão boa que tem 10 anos que eu fiz isso. 10, 14 anos que a gente fez essa reforma e está impecável. Quem olha diz que é um armário que foi totalmente produzido junto. Só quando a gente abre, né, e que a gente vê que o acabamento de dentro não é igual, mas mesmo assim a pessoa ainda duvidaria. Pode ser uma escolha de quando a gente desenhou que eu quis fazer desse jeito. Eu sei que é um armário que é antigo e que eu reaproveitei trocando apenas as portas. Então, essa é uma forma de reformar uma marcenaria. E o que foi o meu ganho nesse momento? Eu economizei em uma marcenaria todo o armário. Gente, armário, marcenaria, ela é cobrada por metro quadrado, tá? Eu vou fazer bem uma continha de padaria para que vocês entendam o montante da economia aqui. Que eu tenho, o armário ele tinha 2 metros de largura por 2,5 de altura. Então, se eu multiplicar 2 metros por 2,5, a gente tem 5 metros de área, concordam? Então, 5 metros quadrados de área é o que o marceneiro vai levar em consideração para me cobrar, né, o valor para produzir. E aí ele tem um valor médio que eles não gostam de fazer, mas eu espremi eles e eu sei que eles já me deram. Peguei referência de 3 marceneiros e aí eu fiz um valor médio. E aí se você colocar um valor médio de R$ 1.200 por metro quadrado, é mais ou menos o que você vai cobrar. Você tem de 1.200 a 1.700. Marcenarias que tem um padrão AA vai te cobrar de 2 até 2.500, tá? Mas a gente tá falando aqui, vou colocar 1.200, 1.500 para fazer uma conta mais redonda. Então, se R$ 1.500 por metro quadrado multiplicado por 5 metros quadrados vai dar R$ 7.500. Então, R$ 7.500 é o valor de um armário. Só que esse armário eu aproveitei toda a estrutura dele e fiz só portas novas, né? No caso, né, da reforma na casa dos meus pais. Eu fiz só as portas novas. Então, só as portas novas vai dar aí 1 metro quadrado. Então, 1 metro quadrado é 1.500 contra 7.500. Eu tive uma economia, gente, de R$ 6.000. Claro, foi um pouco mais porque eu pedi para pintar, né, o restante do armário. Mas que tenha sido 2 metros quadrados. Uma pintura não é o mesmo, é um valor diferenciado, né? R$ 5.000 quando você está fazendo um valor total, ele representa aí mais do que 50% do valor de um armário. Então eu fiz 2 armários pelo preço de um, de fato, entendeu? Porque quando eu juntei os 2 valores, deu isso, não deu o valor global. Se eu fosse fazer 2, eu ia gastar 15 mil. E eu gastei nem 10. Então, olha a economia, eu economizei 50% para viabilizar um projeto. Você entende que tem hora que a gente precisa fazer essa conta para poder fechar tudo. E eu faço mesmo, se tiver de boa qualidade. E
não fica ruim. E por que não fica ruim? Porque eu garanto que não vai ficar ruim. Eu garanto que vai ficar bom. Sabe por quê? Porque eu sei dar acabamento nessa reforma dessa marcenaria. Por quê? Porque eu projeto. Eu sei exatamente qual é o detalhe que eu preciso acrescentar e que vai fazer essa reforma ficar com cara de nova. Eu faço um projeto que vai ser para reformar, só que o resultado final é cara de novo, de como se você tivesse acabado de adquirir aquele elemento. E isso eu só consigo projetando marcenaria. Por quê? Porque eu conheço o processo da construção dessa marcenaria. Eu sei quais são os elementos que vão fazer a diferença, que vão dar o acabamento que eu estou precisando. Agora, não é todo mundo que sabe fazer isso, mas isso se aprende. Eu aprendi trabalhando, especificando e muitas vezes errando isso. Eu tenho vários repertórios que eu posso utilizar com acabamento, que pode ser a pintura, pode ser um montante, a instalação de um montante, de um acabamento. Eu vou fazer a complementação de uma marcenaria com uma peça que sim tem um design mais elaborado, com um produto, um acabamento, um material de acabamento melhor, mas o encaixe dessa peça nova com o que já existe é a diferença e é o resultado final que vai garantir que a gente consiga um resultado com cara de novo. Então eu penso em como eu vou fazer essa transição dessa parte antiga com a parte que é nova. Eu vou dar um exemplo que aconteceu na casa de um cliente que eu cheguei para reformar e já existiam todas as marcenarias embutidas e ele não queria abrir mão disso porque ele não tinha verba para investir na reforma civil e nessa reforma. Então ele não dava para ele descartar o que existia para fazer tudo novo. E tinha muita coisa em condição boa que ele não precisava descartar. Seria rasgar dinheiro mesmo. É você pegar, como eu falei, 7 mil reais e jogar no lixo e pagar mais 7 mil reais. Então só aí você já gastou 14 mil reais. O que você jogou fora e mais o que você está pagando daquele que jogou fora. Eu tenho dó do dinheiro do meu cliente, porque eu sei o valor daquilo dali. E eu sei também que aquele valor que ele está jogando no lixo, que ele está rasgando aquele dinheiro, era um valor que a gente ia finalizar peças que ele poderia adquirir para completar a decoração e finalizar ou até pagar mais por um revestimento que ele tanto sonhava, mas que por conta do dinheiro que está descartando tudo, ele não vai poder fazer. Então, nesse meu cliente, ele tinha esse impedimento. Ele não ia rasgar esse dinheiro. Ele jogou muito aberto comigo e eu amei que ele fez isso, tá? Amei mesmo. Porque o que eu mais preciso é que o meu cliente seja sincero comigo para que eu seja com ele. Então ele falou assim, eu não vou abrir mão disso daqui, eu sei que você vai querer mudar, eu estou aberto a fazer algumas alterações, mas eu não posso pegar isso daqui e descartar, porque eu não vou ter valor para substituir no local. Então, aí eu joguei limpo com ele, eu falei assim, mas eu posso fazer alguma reforma, alguma modificação em alguns pontos? Aí ele, pode. Então a gente entrou num acordo. E o primeiro acordo que a gente fez, primeira coisa que eu olhei quando ele falou isso, eu falei assim, o teu quarto, a gente vai mexer na tua marcenaria. Ela te atende, a gente vai manter 90%, na verdade eu fiquei com 80% da tua marcenaria, mas tem um item que a gente vai tirar e que vai fazer toda a diferença no teu quarto. Eu sabia onde estavam os encaixes, era uma marcenaria, um quarto super pequeno, com uma marcenaria super claustrofóbica, porque tinha armário em cima da cama, do lado da cama, do outro lado da cama, na passagem, eu não tinha espaço só para encaixar a cama e mais nada, de tanto armário que enfiaram dentro do quarto. E não ficou bonito. Ele me deu carta branca, eu tirei uma porta de armário e mais o que estava em cima da cabeça dele. Ali a gente colocou uma mesa de apoio para a cama, trabalhamos com papel de parede, ficou mais interessante. E óbvio, quando eu tirei aquilo dali, ficou marcada na lateral do armário, né? E
E uma das laterais, o meu próprio marceneiro falou bem assim, tá bom, a gente vai trazer uma peça nova, um montante novo para acabamento aqui, porque esse que tá aqui não é bonito, não tá bom, não vai aguentar, e a gente precisa dar acabamento, um acabamento que já deveria acontecer, mas não teve, né? A gente vai dar agora. Ok, nós entramos com 2 peças de acabamento em um lado, que era um L, em um de cada lado, e isso arrematou a marcenaria, e o quarto não perdeu em nada em espaço para guardar roupas e itens e etc. Mas ele parecia que a marcenaria era totalmente nova, a sensação de claustrofobia foi embora e ficou um quarto mega aconchegante. Então essa foi, e eu vou te falar, ele não rasgou dinheiro e ele não deve ter gasto R$500 para fazer isso. Meu marceneiro, nós desmontamos e ele fez 2 peças novas de montante que não custou R$500, gente. O que é R$500 para você ter um quarto todo novo? Vale a pena. Então essa economia para o meu cliente, quando ele percebeu isso, gente, eu fiz várias outras ações nesse apartamento, mas essa para ele só lembrava dessa. Porque valeu muito a pena para ele, muito. Muito. Tanto que ele falou que iria chamar o antigo dono para fazer uma visita lá para ele ver e falar assim, ó o trabalho da minha arquiteta aqui. E foi para isso que ele me chamou. Você entende que é para isso que ele me chama? É para isso que eu sou contratada. Mas é o momento que a gente tem que viabilizar para o nosso cliente. Ele tá rasgando dinheiro, gente. Pegar a marcenaria em boa qualidade, que pode ser reaproveitada, descartar, jogar no lixo e fazer nova, é rasgar dinheiro. E é rasgar dinheiro duplamente. Você rasga o dinheiro do teu cliente e você rasga o teu dinheiro. Por quê? Porque você não está viabilizando o teu cliente, você está perdendo a chance de mostrar que você sabe solucionar de forma a manter um orçamento viável, de fazer as coisas caberem dentro do orçamento. Porque se eu sou arquiteto que estoura o orçamento do meu cliente, a primeira coisa que eles vão me indicar quando forem me indicar, falar assim, mas cuidado com ela porque ela estoura o orçamento. Dependendo de quem for, não vai nem chegar até para conversar comigo. Isso é fato. Agora, eu não proponho reformas que não sejam viáveis ou que não tenham qualidade. Propor uma reforma que seja de R$500 para você gastar na tua marcenaria, mas que daqui a 6 meses você vai ter que refazer tudo, é burrice. Aí isso daí eu não faço não. Isso daí é você jogar dinheiro fora também. Então é melhor você deixar o seu cliente muito ciente que isso pode acontecer e aí é uma escolha dele fazer. Ou você já diz que não é viável e propõe já a reforma total. E já começa com tudo novo. Então é um jogo de sinceridade que a gente tem que jogar. A gente tem que ter sinceridade nesse, de verdade, né? De jogo aberto. E eu vou te falar, é muito mais fácil eu desenhar um projeto novo do que eu reformar. Muito mais. Muito, vocês não fazem ideia do quanto. É muito melhor pra mim, seria muito mais rápido, mais fácil e menos dor de cabeça desenhar um projeto do zero do que ter que criar em cima de algo que já existe para ter uma repaginada nele. É muito mais. Muito. Mas a gente tem que ter uma consciência nesse sentido. E eu jogo do lado do meu cliente, tá? Como se fosse pra mim. Porque na minha casa eu faço, por que eu não vou fazer na casa do meu cliente? Ele tem o mesmo direito que eu. Concordam? Então, assim, eu acredito que a gente precisa, né, proporcionar isso para o nosso cliente. É para isso que a gente projeta marcenaria. É para isso que eu estudo sobre marcenaria. Para proporcionar isso. Eu proporciono, por isso que eu tenho uma cliente que fala que eu faço milagre. Porque ela me joga uns desafios e ela fala assim, se tiver possibilidade, eu sei que você vai resolver. Porque ela sabe que eu vou atrás. E ela sabe que eu tenho conhecimento técnico para chegar para ela e dizer, vamos reformar que vai dar certo. Ou, não vamos mexer nisso, você vai descartar e a gente vai fazer um todo novo. É desse jeito. Mas por quê? Porque eu tenho um conhecimento técnico que me permite isso.
Não é nada de mirabolante, eu não tenho uma bola de cristal, não tenho ninguém. Não, eu tenho técnica. Eu sei onde é o encaixe, eu sei como é que o montante se constrói, eu sei onde que é construída a marcenaria, como ela é construída, eu sei a propriedade dos materiais, eu sei a resistência desses materiais, eu sei o que está acontecendo no mercado de novidade, de lançamento, de ferragens, de acessórios. São esses elementos, conhecimento desses elementos que me possibilitam propor, sugerir reformas ou complementos de marcenaria. Porque às vezes também a gente nem vai reformar marcenaria nenhuma, não. Às vezes a gente tem uma marcenaria que é muito pequena e que a gente precisa ampliar. E aí eu preciso entrar com um desenho novo para combinar com aquilo que já existe. É o que a gente chama de complemento. E isso acontece mais do que você imagina. Então, se eu não sei projetar para que o desenho dialogue com o que existe, eu vou perder projeto. Eu vou perder projeto. Eu não vou, se eu não sei fazer, como é que eu vou pegar um projeto que o principal motivo dele acontecer é a complementação da marcenaria? Eu vou perder projeto. E aí o meu escritório deixa de ter lucratividade. E aí eu deixo dinheiro na mesa. Aí eu não vou rasgar dinheiro, eu vou deixar dinheiro na mesa para outra pessoa vir pegar. Porque aquela pessoa que se especializou, para aquela pessoa que sabe projetar, para aquela pessoa que está antenada com os estudos, que foi atrás de entender como é que se processa uma marcenaria para poder projetar reformas e complementos de marcenaria, ela vai pegar o dinheiro que eu deixei na mesa. Ela vai pegar e ela vai multiplicar, porque ela sabe o que ela está fazendo. E porque ela vai se tornar conhecida por saber o que ela sabe. Então, é para isso que a gente estuda e é para isso que a gente precisa entender de como se constrói uma marcenaria e do que é feito um projeto de marcenaria. Porque eu posso proporcionar ao meu cliente uma economia de dinheiro e posso proporcionar ao meu escritório um aumento de faturamento e de lucratividade. Gente, isso é fato. É fato. Eu não faço só projeto de marcenaria do zero. Eu dou consultoria de projeto de marcenaria, eu faço projeto de marcenaria do zero, eu faço complemento, eu faço reforma, eu soluciono obra com reforma com projeto de marcenaria. Eu faço tudo isso. Então, eu tenho uma variedade de produtos que eu posso oferecer porque eu tenho conhecimento técnico. Eu sei todos os itens que são necessários para se construir, se projetar, o que funciona, o que não funciona, quais são os elementos que dão o resultado que eu quero alcançar, seja ele de leveza, de robustez, de elegância, ou de mimetizar ele no espaço, ou na verdade de encantar, ou o que quer que seja. Existe um elemento na marcenaria capaz de transmitir cada uma dessas sensações e que a gente só descobre quando a gente começa a projetar. Bom, gente, o nosso vídeo de hoje de uma marcenaria que complementa, que reforma, é isso. Vocês viram que nós temos possibilidades de economizar para o nosso cliente e ao economizar para ele, a gente aumenta o nosso faturamento, a gente evita de rasgar dinheiro, tanto nosso quanto do nosso cliente. E o item que nos leva a fazer isso é projeto de marcenaria. Conhecer os elementos capazes de resolver todas essas questões dentro de um projeto de marcenaria. Então, esse era o conteúdo que eu queria trazer para vocês hoje. Esse é o conteúdo que dá uma virada de chave dentro do teu escritório e que aumenta em muito a tua lucratividade, o teu faturamento e o leque de opções de serviços que você pode oferecer no seu escritório. Então, é para parar de rasgar dinheiro, gente. É para parar de rasgar dinheiro. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Se inscreve para que você se inscreva, né? Para que você possa receber as nossas notificações, as novidades que sempre tem toda semana.